a gente já pode falar disso agora, assim, de como essa crise do INSS, que já está acontecendo já tem umas semanas, ela escancara uma falta de coordenação de gerenciamento de crise dentro do governo, e a impressão que se tem é que se bate cabeça o tempo todo, né, Fran? Existe uma briga interna, uma discordância ali entre os próprios membros do governo, entre uma ala mais política, uma ala mais técnica, mais pragmática, e aí a gente tem uma grande confusão mesmo, da qual o governo só sai prejudicado, principalmente aos olhos do povo, né? Exatamente. Vamos lembrar que esses desvios, de acordo com as investigações da PF e da CGU, começaram ainda em 2019, ou seja, abrange aí o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e 2 anos do governo Lula, desse terceiro mandato. O que a oposição tem feito, e feito muito bem por meios digitais, é justamente tentar colocar essa responsabilidade somente no governo Lula. Por sua vez, os auxiliares do presidente Lula e os membros da base governista no Congresso Nacional não estão conseguindo reverter essa narrativa. Isso, inclusive, causa ali divergências no próprio governo. Então, recentemente ontem, para ser mais preciso, o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, ele, em entrevista ao jornal O Globo, digamos que ele criticou a postura, inclusive, do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, falando que o papel da CGU é preventivo e não como da PF, que seria aí o de punir. Então, que de ministro para ministro, o Vinícius Carvalho poderia ter avisado a Carlos Lupe. Ontem, inclusive, durante a coletiva de imprensa, o Vinícius até rebateu essa crítica, vamos falar assim, dizendo que, inclusive, né, que teriam sido feitos outros alertas para o governo, mas a avaliação de Rui Costa é que isso poderia ter sido mais assertivo ali de ministro para evitar essa crise que foi criada hoje, né? Que o governo está tendo que correr atrás aí. Agora, vamos lembrar também que isso não era desconhecido de Carlos Lupe. Numa ida dele à Câmara, né? Ele, inclusive, falou que ele foi avisado em junho de 2023, durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência, mandou apurar, só que não teve o ritmo necessário. Ele até chegou a falar que demitiu uma assessora e tudo, mas isso não era desconhecido aí do ministro da Previdência, ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, né? Então há também o governo essa preocupação aí, de quem é responsável ou não, mas muito mais porque não está conseguindo fazer frente à narrativa que a oposição tem feito sobre essa questão da fraude do INSS, né? E vamos combinar, né, Franci? Quando você tem uma denúncia desse porte, essa denúncia de que há um desvio de dinheiro sendo um desvio sistematizado que acontece há muito tempo, e aí você demite um assessor? Assim, né, eu acho que é um problema que ele é muito mais arraigado, tem muito mais tentáculos, e a gente viu isso no desenrolar dessas investigações, nessa denúncia apresentada, em tudo que se deu, né, nesse processo, que a gente vê que era uma estrutura muito bem montada, que inclusive atravessou governos, né, ela saiu ali do governo Bolsonaro e ela passou e ela sobreviveu a um governo opositor. Então, assim, quando você tem uma denúncia dessa, né, e eu acho que faltou essa sensibilidade até no ponto de vista político do Carlos Lupe também, né, além de ser o papel dele proteger essas pessoas, proteger, né, essa lisura do INSS, proteger o pagamento dessas pessoas, ele também tem um papel político enquanto ministro, que é de proteger um governo, de falar, bom, isso daqui não começou no governo em que eu assumi como ministro, e isso vai respingar nesse governo, então o que eu posso fazer para impedir que isso aconteça? E aí isso traz essa certa desconfiança, essa certa cautela, né, vamos chamar assim, em relação à atuação do Carlos Lupe, porque era um cálculo que ele deveria ter feito e ele não fez. Aí resta o questionamento, né, Fran? Por que ele não fez esse cálculo? Dani, e só mais uma coisa, não só a responsabilidade política, ele tinha uma responsabilidade com o segurado do INSS, exato, com esses aposentados. Ele duplamente mal avaliou o risco que ele estava correndo e que essas pessoas estavam sofrendo. A ideia do Rui Costa de fazer um puxão de orelha público na CGU
ele comete ele cria uma nova crise em cima de uma crise, que é como a gente tinha falado antes da reunião, aqui, né, quando a gente estava discutindo o programa de hoje. É um padrão recorrente no governo. Você tem uma crise surgindo, aí não basta ela já ser grande, você cria mais crises sucessivas de cobranças e etc. Quase que o governo não precisa de oposição para isso, né? Exato. O inimigo está dentro de casa. E o governo, a gente lembra de crises recentes relacionadas ao Pix também, que teve esse gerenciamento errado, teve também a questão do taxa Haddad, teve a questão de economia, ou seja, tudo que trata do bolso ali da pessoa, né? E a gente também tá falando de uma parcela da população que, né, que foi prejudicada. A gente tá falando de pessoas que foram prejudicadas já com uma idade mais avançada, que às vezes não vai ter tanto acesso assim a esses meios. Então isso tudo se torna ainda mais grave, lembrando que o governo já estava enfrentando polêmicas relacionadas aí ao tamanho da fila, né, do INSS. Então junta-se tudo isso. Aí o governo, mais uma vez, tenta agir aí correndo atrás do prejuízo, né? Então hoje, por exemplo, qualquer ação, tanto do Voney quanto do Wallner, tá passando tanto pelas mãos do Rui Costa, como também da Gleisi Hoffmann. O governo tá tentando, de certa forma, fazer frente à oposição, mas eles consideram que isso tá muito difícil, porque, por exemplo, aquele vídeo, né, que o deputado mineiro Nicolas Ferreira fez, né, com quase 130 milhões de visualizações nas redes, enquanto isso escalaram alguns deputados, né, da base para tentar fazer frente, só que não conseguem chegar nesse número, ou não tá conseguindo se posicionar, né, porque o governo não tá conseguindo explicar, olha, começou em 2019, enfim, não é de agora, mas não tá conseguindo explicar também como que vai ser feito agora. Então, assim, há essa preocupação. Internamente, inclusive, estão tendo discussões e embates ali no corpo ministerial de como lidar com isso. Então, assim, são problemas velhos, não importa a crise, mas essa é muito mais grave para o governo pela quantidade de pessoas que atinge, também do governo que já estava ali em baixa com a sua popularidade. E do ponto de vista político, o tempo de procurar culpado já passou. Agora a preocupação do governo é resolver o problema e fazer o pagamento. Isso que nós mostramos no início do programa já é um passo, né? Ensinar as pessoas e alertar como fazer para receber o dinheiro de volta, né? Agora, o momento de ficar apontando quem era o culpado, quem fazia esse negócio, agora cabe ao judiciário, já não é mais esse timing político, o governo Lula perdeu.